ti, Jesus. Por isso recebe todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Se a igreja veio adorar o Senhor, aplaude aí, forte, a Jesus, porque Ele é santo, Ele é digno, é tudo para Ele, somente dEle, por meio dEle. Aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar. Que bênção, que alegria nos reunirmos pela manhã. Eu já estava com saudade, estava numa viagem a trabalho. E como a gente sente falta, né? A pastora estava aí domingo passado e eu não. Fico feliz de estar aqui vendo o nosso culto da manhã, que não existia há pouco tempo atrás, cada vez mais engajado, graças a Deus. Pessoas novas chegando, servindo, tudo isso para Jesus, amém? E lógico que nós queremos conhecer, a cada manhã tem novos visitantes vindo. A gente queria saber quem está nos visitando nesta manhã pela primeira vez. Você é importante para nós, por isso a gente quer te conhecer. Só quem nos visita, fica de pé no seu lugar, porque a gente quer aplaudir a Jesus por isso. Tem mais pessoas, eu vi mãos levantadas, aê! Sejam todos bem-vindos. Cadê os irmãos dos boas-vindas? Para os visitantes, visitante, a gente preparou uma surpresinha, então você está recebendo um cartão, junto com um docinho para adoçar a tua vida, e eu quero que você saiba que você é importante para nós. No verso desse cartão tem um código de barra, já vai aí com o celular, que por enquanto tem aí um formulário para você preencher. É importante você colocar as suas informações, porque essa é a oportunidade que nós temos de te manter aí atualizado de tudo que acontece. Está aqui também. Glória a Deus por esse ministério, pelas pessoas que participaram para fazer isso que aconteceu assim, num café da manhã. E isso aqui é só o começo, tem muita coisa através disso para você se manter atualizado de tudo que acontece aqui. Amém? Alegria recebê-los aqui. E a gente tem muitos recados. Vai ser misto hoje aqui, né? Tem alguns recados gravados. Eu vou dar muitos outros. Tá no jeito aí? Então pode soltar. Presta atenção nesses recados para você não ficar de fora de nada que vai acontecer aqui na nossa igreja nos próximos dias. Que acontece em todo... Família Bola de Neve, presta atenção nesses recados para você não ficar de fora de nada que vai acontecer aqui na nossa igreja nos próximos dias, que acontecem todas as quartas-feiras, 8h30 da noite, que são as nossas reuniões nas casas, um momento super importante, onde é compartilhada a palavra do domingo, onde as pessoas têm um momento de comunhão, de conversas, de nascimento de novas amizades, de oração. Não deixe de falar com boas-vindas para saber qual a célula mais perto da sua casa. E aos domingos, o dia mais especial da semana, a gente se encontra aqui, de manhã às 10 horas e agora o culto da noite em novo horário às 18 horas. Não deixe de vir e traga um convidado. Você já participa do nosso Ministério de Esportes? Nós temos para todos os gostos, bola running, bike, temos também beach tênis. Para maiores informações de datas, horários, acesse o nosso perfil, @Igreja Bola de Neve Alphaville. Se você ainda não está seguindo a gente, vai e já segue agora para você não perder nenhum detalhe dos nossos eventos. Não esqueça de salvar na sua agenda a data de 12 de outubro. Teremos um evento super especial aqui na igreja de 12 horas de adoração. Vai começar 8 horas da manhã e vai terminar 8 horas da noite. Já salva essa data na sua agenda e chama seus convidados. Dia 29 de setembro agora teremos o nosso evento Sexta On, na sexta-feira, um momento de muita adoração, muito louvor a Deus. Não esqueça de já salvar essa data e de trazer os seus convidados. Sexta-feira, 7 horas da manhã, tem acontecido os nossos encontros para empreendedores e empreendedoras do Recri. Se você quer saber mais sobre isso, nos contate nas nossas redes sociais para você receber endereços e maiores informações. A gente espera você. Você já está sabendo do nosso encontro de oração todas as quartas-feiras, 7 horas da manhã, aqui na igreja? Nada melhor do que já começar a quarta-feira consagrando o seu dia ao Senhor. Não perca, quartas-feiras, 7 horas da manhã, você é o nosso convidado pra gente orar junto aqui na igreja. Tenha um ótimo culto. Deus abençoe. Família Bola É nessa de Neve, sexta-feira agora, o nosso Sexta On.
8 horas da noite, uma adoradora convidada. Em cada sexta-feira Deus tem nos visitado. Por enquanto acontece uma vez por mês, então não fica de fora. É importante você vir, trazer um convidado, e a gente tem um formato diferente, é adoração. Tem palavra também, mas não tem, né? Não é nesse formato de culto, é um formato diferente. Então venha você também. E se você viu nos recados, só para reforçar, 12 de outubro é dia das crianças, né? Para quem é pai sabe disso. Vai ser, cai numa quinta-feira, e a gente vai ter esse dia de adoração aqui. São 12 horas de adoração. Serão 12 bandas convidadas, uma por hora, de várias igrejas. Glória a Deus pelo Ministério de Louvor, Sandrão, Ivone, todos vocês que participaram também, para se conectar com as outras igrejas e poder promover esse evento. 12 horas ininterruptas, começando 8 da manhã até 8 da noite. E para os pais que estão preocupados, mas é dia da criança, o que eu vou fazer? Estamos preparando e vamos divulgar em breve um cronograma para as crianças. É uma forma de você deixar a criançada lá no anexo, com os monitores, com os tios. Não sei ainda o que a gente vai fazer. Você deixa lá e vem para cá adorar. Amém? Uma outra coisa, queridos, que não foi passado aqui no vídeo, mas que é fundamental. Dia das crianças chegando. Nós estamos arrecadando brinquedos novos para doação do Dia das Crianças, até dia 8/10. Mas eu já que a gente está correndo nos bastidores para fazer isso acontecer, nós faremos uma feijoada beneficente aqui na igreja. É ou não é assim? Aplaude a Jesus por isso. Faremos uma grande festa aqui, e você vai poder vir, trazer um convidado para uma feijoada. Então eu gosto de soltar as coisas assim, que é maravilhoso. Tem muitas pessoas na igreja que trabalham, que gostam de cozinhar, que tem esse talento. A gente vai formar a nossa equipe de Masterchef, equipe da cozinha, que vão estar trabalhando nos projetos voluntários. Levanta a mão se você tem paixão por cozinhar. Levanta a mão bem alto para a gente conhecer. Estê, anota aí, tira uma foto disso, fica com a mão levantada. Tem muita gente que gosta. A gente vai montar essa comitiva para que a gente possa sonhar cada vez mais alto em relação às nossas missões da assistência social, começando pela feijoada. Tem que ser rápido, né? Não dá só para sonhar. Começando pela feijoada, que vai acontecer no dia 21 de outubro aqui na igreja. Então vai ser uma feijoada beneficente. A gente vai construir estes projetos juntos da assistência social. Vai ter um valor do ingresso para você participar. A gente vai divulgar o valor arrecadado, tendo essa prestação de contas de quanto entrou, o que a gente fez com isso. E aí a gente sonha com a próxima missão juntos. Além de arrecadar, todos vão ser convidados para participar também das entregas. E assim a gente cumpre o nosso propósito como igreja. Amém? Porque agora é outubro, depois vai ter missões de Natal. Então a gente vai sonhar junto também com o que a gente pode fazer pro Natal. Já tem até uma arte da feijoada. Olha lá, feijoada com samba na palavra. Não vai ser uma simples feijoada, vai ser uma festa aqui na igreja. Vai ter também uns brinquedos para as crianças. E aí a gente faz uma festa gostosa. Amém? Acho que é isso, vídeo, campanha das crianças, feijoada. Reforçando o nosso encontro de empreendedores. Tem nos marcado domingo. Sexta passada foi uma bênção. A gente vai numa padaria, senta à mesa. Tem sido lá na padaria do Betaville. A gente vai buscar também outros lugares para fazer. É só chegar. Tudo bem, queridos? É só chegar. Quarta-feira de oração na igreja aqui também, é só chegar. Esses são os recados.
Não tem noivado, não tem casamento, não tem apresentação de criança, tem nada hoje? Se você quer apresentar o teu filho e ainda não apresentou no altar, procura aí o teu líder de célula, deixe seu nome, venha fazer isso porque é muito importante. O que mais? Tinha mais recados, eu estou esquecendo de algum? Não queria esquecer. Da célula, não, daí já é redundante demais. Então é isso. Glória a Deus por isso. Estou muito animado com o que Deus está fazendo e Ele vai falar contigo na palavra de hoje. Amém? A barca de Floripa, é verdade. Tem vinheta aqui. A barca de Florianópolis está... Meu Deus, pode soltar. Família Bola de Neve, presta atenção nesses recados para você não ficar de fora de nada que vai acontecer aqui na nossa igreja nos próximos dias. Que acontece em todo... Procure a Estê, ó, que está aqui. Levanta a mão, a Estê, para todo mundo te conhecer. Junto comigo aqui no final do culto. Deixe seu nome para a gente fazer aí a tua inscrição, te direcionar. Amém? Queridos, abram comigo a Bíblia de vocês em Mateus 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Pode colocar no telão também. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar aqui. Diz assim o texto. Todos encontraram ou não? Estou vendo gente ainda procurando. 5 segundos. 4, 3. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os discípulos do Senhor para construir aquilo que os nossos olhos não veem. Está relacionado com a nossa fé, está relacionado com a eternidade. Então isso quer dizer que tudo que nós investimos no reino, seja recurso financeiro, seja o teu tempo para participar de um ministério, para se doar na obra de Deus, não está relacionado com tesouro na terra, onde ele é destruído, onde a ferrugem destrói, mas está relacionado com aquilo que é perene, com aquilo que é eterno. E aí a palavra diz que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Eu estava ministrando um conhecido que é muito envolvido nos negócios e que já foi ativo na igreja no passado, nos ministérios, e hoje ele não tem tempo para nada, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para a família, e está lá 100% focado nos negócios dele. E eu estava falando sobre isso, sobre a importância da gente saber definir as prioridades na nossa vida e valorizar aquilo que precisa ser valorizado. E eu te pergunto, aonde está o teu tesouro? Aonde estão as tuas prioridades? Isso determina onde está o seu coração. Teremos um momento agora dos dízimos e ofertas, para que a gente possa adorar o Senhor, e esse momento também diz em relação ao nosso coração, porque nós fomos chamados para edificar a obra de Deus, fazer aquilo que nos cabe, como participantes e não telespectadores, não espectadores. E em momentos como esse, quando estava sentado aí no lugar de vocês durante muito tempo, eu me fechava e pensava, não, fui chamado para participar de tudo, mas desse momento não. E Deus me falou, mas aonde você tem colocado o teu coração? Porque quando você entende que existe um propósito
espiritual no que você está fazendo, você participa desse momento também. Então eu oro nesse momento para que você compreenda quais são as prioridades da tua vida, para que você possa priorizar aquilo que é eterno, em nome de Jesus, amém? Nós vamos agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas também, mas essa palavra não está relacionada apenas ao momento de dízimo e oferta aqui e agora. Está relacionado à tua caminhada, está relacionado às prioridades da tua vida. Antes de você sair do teu lugar, faça uma oração, pede para o Senhor te mostrar onde está o teu tesouro. No teu trabalho, nas tuas finanças, nos teus negócios, ou está nas coisas de Deus, também na tua família, com as prioridades colocadas nos seus devidos lugares. Amém, queridos? Essa palavra, esse momento para você participar é para você que frequenta essa igreja. Se você vai em outra igreja, faça isso na igreja que você pertence. Se você nos visita, fique em paz, você veio aqui para receber. Nós vamos adorar ao Senhor agora com louvor. Você pode trazer o teu dízimo, a tua oferta por esse corredor aqui nos gasofiláceos, ou fazer de forma eletrônica também. Vamos adorar o Senhor. Fica de pé, quero convidar a igreja a ficar de pé nos seus lugares. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo. Aleluias! Estendam as mãos para esse altar. Pai, nós te agradecemos por este momento.
precioso. Declaramos, Pai, que nós sim queremos andar a cada dia mais com visão daquilo que é eterno. E eu te peço para que o Senhor abençoe cada mão levantada, que o Senhor abençoe os planos, os projetos, em nome de Jesus, teus filhos possam consagrá-los tudo ao Senhor, como diz na tua palavra. Consagrem os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Teus filhos possam experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Derrama, sabe, sobre cada um deles, Senhor, a tua direção. Para estes que procuram uma porta de emprego, uma novidade nos seus negócios, mas que cada um de nós, Senhor, possamos priorizar o teu reino, possamos priorizar, meu Deus, a tua obra. Em nome de Jesus, abençoe a administração desses recursos, aqueles que irão administrar, que haja temor, tremor, sabedoria para multiplicação. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pode se assentar. Vou pedir para o pessoal do fundão lá, todo mundo se assentar também e abrir comigo a Bíblia em Mateus 5. Você que vai ficar aqui no fundo, Dudu. Glória a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Quem encontrou aí, dá um glória a Deus bem forte. É fácil encontrar no celular, né? Eu lembro da minha época que eu ficava lá perdido na Bíblia. Mateus, eu estava lá no Antigo Testamento. Novo convertido. Daí achou, daí você para assim só para não ficar, né? Pode continuar folheando aí. Quem trouxe Bíblia? Quero conhecer quem está com Bíblia de papel aí. Levanta a mão. Ó, ainda tem os guerreiros da espada física ali, ó. Mas tudo bem, abre a sua digital. Diz assim o texto: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Até aí, feche teus olhos. Coloque aí sua mão sobre a palavra de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por este momento precioso da tua palavra. Tu és a palavra. A palavra diz que no início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tu és a palavra viva do Pai, por isso vem e se faça presente aqui, falando nos nossos corações, que não seja eu, mas o Senhor falando, meu Deus. Que os teus propósitos se cumpram, que a tua palavra traga, Pai, leveza, paz e alegria. Em o nome de Jesus nós te louvamos, porque o Senhor está na casa. Em nome de Jesus. Se você crê, aplaude forte aí a Jesus. Aleluias. Esse texto é maravilhoso. Narra um dos momentos de maior impacto de ensino, um sermão conhecido como o sermão mais famoso do mundo, das bem-aventuranças. E eu gostaria de me aprofundar com todos vocês hoje, mas o Senhor me conduziu de uma outra forma nessa leitura, e que chamou muita atenção, e é algo que Ele quer falar comigo e com você, que está no primeiro versículozinho que a gente leu, que diz assim, eu vou ler de novo: E Jesus, vendo a
Quem que Jesus via? Repete comigo, multidão. De novo, multidão. Vocês estão aqui não? Repete aí, multidão. Aê, Jesus vendo a multidão, subiu no monte. E assentando-se, quem se aproximou dele? Quem? Os discípulos, repete aí com toda a tua força, discípulos. Aê, Jesus vendo a multidão, subiu no monte, e ele se assentou, e aproximaram-se dele os seus discípulos. O que chama a atenção nas passagens de Jesus é que Jesus era seguido por multidões e também pelos seus discípulos próximos de Jesus. A palavra fala que a multidão seguia Jesus, subiu no monte e os discípulos se aproximaram. Multidão e discípulos. Quando a gente volta no tempo, desde a antiguidade lá no Velho Testamento também foi assim. Após a formação da nação de Israel, a gente vê a história de um grande povo de Deus, o povo escolhido de Deus, uma grande multidão de homens de fé, e alguns homens que se posicionavam como discípulos, como Moisés, que tinha um relacionamento face a face com Deus, e essa multidão seguia Moisés, e Moisés se aproximava de Deus. Então a gente vê em toda a palavra que existem dois tipos de pessoas: a multidão e os discípulos. Ou você é multidão, ou você é discípulo. Quem você é? Multidão ou discípulo? Talvez hoje multidão, mas Deus está te chamando para ser um discípulo. Eu já fui multidão, fazia parte da multidão, mas uma chave que Deus tem para as nossas vidas é que para Ele fazer, para Ele operar o milagre que Ele quer operar na sua vida, Ele te tira do meio da multidão e te trata no individual. Foi exatamente assim comigo. Muitos não sabem, mas eu era um baladeiro. Não sei se eu tenho cara de baladeiro. Hoje eu tenho topete, voltei a ter topete. Mas eu tinha um topete desse tamanho. Eu era das baladas do topete lá dos tuti-tuti. Não sei quantos foram dessa época, mas eu passava um gelzão, um bozanão assim, e ia para as baladas de segunda a segunda. Eu não conseguia andar sozinho, senão eu acho que eu entrava em depressão. Eu estava sempre com a multidão, todos os dias com amigos, procurando algo para fazer, andando na galera. E eu me recordo da fase que eu me converti, que Deus chegou e Ele me tirou da multidão e falou: agora você vai ser tratado no individual. Foi o tempo em que Deus tirou os amigos, pessoas próximas, e Ele começou a me tratar numa situação que eu achava no começo que era uma solidão, que podia me levar para a depressão, mas eu descobri que foi a libertação que eu precisava para viver o propósito. Então entenda, se Ele está fazendo isso aí na tua vida, que sair da multidão faz parte do processo cirúrgico de Deus, que Ele faz no individual. Quem está aqui comigo? Ele precisa operar, Ele precisa nos transformar, e Ele faz isso no individual. Foi assim com Abraão. Abraão vivia com a sua família, com os amigos. Ele estava num lugar de conforto, num lugar tranquilo. Como que é viver em família? Você que vive em família, você sabe o que eu estou falando. Domingão, você sai do culto, está um solzão, você vai curtir um churrascão com a sua família de boa, tranquilo. Ou vai lá encontrar os parentes e ficar fazendo o que for. Mas Deus queria tratar Abraão no individual, e Ele diz o que? Sai da tua casa, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu vou te dar. Eu tenho um chamado para você, e você vai entender que esse chamado você vai viver. É um chamado individual, é para você, é sozinho. Foi teimosinho, né? Levou o seu sobrinho, ficou ali ainda, né, com dificuldade de desapegar. Mas os maiores projetos de Deus nascem de experiências individuais com Ele. Eu vou repetir: os maiores projetos que Deus tem para a nossa vida nascem de experiências
individuais entre você e Ele. Quem está aqui? Queridos, eu fui levantado líder de célula muito cedo, vivi um momento nostálgico. Fui jantar com um casal querido dessa igreja na sexta-feira, contando a minha história. É legal a gente falar do nosso testemunho, porque a gente vai lá resgatar tudo que a gente viveu. E eu me lembrei dos momentos individuais com Deus que marcaram a minha história. Fui levantado líder de célula, eu liderava a célula no condomínio que eu morava, lá sentido Aldeia da Serra, Itapevi, chamava Nova São Paulo. E eu me lembro que eu era líder, primeira célula eu fiz num quiosque no clube, juntei algumas pessoas para falar do amor de Deus. Depois numa quadra de tênis, tinha uma quadra lá, a gente fez um círculo no cantinho da quadra. E eu tinha umas 8, 10 ovelhas, né, que não tinham entendido muito bem, mas estavam comigo. E eu me lembro que eu saía do trabalho, chegava em casa ali próximo, eu trabalhava na Paulista, chegava em casa, sei lá, próximo de umas 7, como tinha célula, eu tinha que ir atrás da galera, então eu ia na casa de os irmãos do Adrian, que foi aqui dessa igreja que está lá no interior agora, frequentavam a célula, só que eles não iam de livre e espontânea vontade, eles iam de livre e espontânea pressão. E eu me lembro que eu ia na casa dele, parava, subia a rampa e ia lá gritando: Brunner, né? Brunner, e aí, cadê você? Tava lá tomando um banho, desencanado, eu tirava ele do banho, dava a toalha, bora cara, você tá atrasado para a célula, entra no carro. Daí eu ia atrás de outra ovelha e assim, se eu não fosse atrás, a célula não acontecia. E eu me lembro que nessa fundação da célula eu vivi dias desafiadores, porque de um momento em que não acontecia, de repente uma irmã visitou e resolveu abrir a casa dela. E ela falou: ai, Fábio, eu gostaria de fazer a célula em casa. Aquela irmã, ela tinha um dom, como alguns irmãos aqui da igreja, de cozinhar muito bem. Daí quando você cozinha bem, o que acontece com a célula? Pelo menos na minha, lotava. Do nada, eu era aquele líder novo que tive uma experiência de pescar um ou outro. De repente ela abriu a célula, começou a bater 10, 15, 20. E eu falei: agora tá de boa. As pessoas vêm, eu prego. A anfitriã era muito generosa, ela montava lá uma mesa cheia de salgados e sobremesas. E era uma maravilha. E até que teve até um dia eu falei: ah, Deus, e agora, né? Não preciso ir atrás, está de boa, beleza. Daí ela veio numa célula e falou assim: queridos, eu amo vocês, eu tenho um carinho enorme, mas eu quero dar uma notícia aqui. O meu marido foi transferido lá para o Espírito Santo, a gente vai se mudar e a célula vai fechar. E ali o que Deus estava dizendo para mim, em outras palavras, é: agora você vai aprender a ter experiência comigo no individual e na dependência. Daí a gente voltou para o perrengue. Daí não tinha mais lugar para célula, a gente começou a fazer células nômades assim, né? Cada quarto era numa casa. Então eu ligava lá para alguém e falava: cara, você não quer receber a nossa célula na tua casa aí hoje? Você pode chamar teu pai, tua mãe, teu irmão e a gente fazer aí? Posso. Daí a gente ia fazendo as células, até que eu resolvi abrir a célula lá em casa. E beleza, 5, 10, 15 pessoas. Teve uma quarta-feira, queridos, chovendo muito. E aí eu mandei, não tinha grupos de WhatsApp, hoje é tudo mais fácil, né? Eu acho que eu mandei um e-mail, ou sei lá o que eu fiz, mas convidei as pessoas, preparei as coisas, preparei um salgado, liguei o sonzinho, deu o horário da célula, eu falei: vou começar, né? Não tinha ninguém, eu estava sozinho. Dobrei o meu joelho, fiz a oração de abertura da célula e a célula começou. Só que aquilo começou a me gerar uma indignação. Porque eu falei: Deus, não é possível eu estar aqui sozinho e não tem para quem pregar. Eu fiz uma oração ali naquele lugar. Eu falei: Deus, eu entendi, isso não é para mim. Eu acho que eu estou perdendo meu tempo, né? Deus tem levantado pregadores aí por todo canto. Não faz muito sentido. Se for para eu estar aqui nesse lugar, me manda um sinal, me mostra. Daí eu estou lá, orando, adorando, e toca a campainha. Daí quando eu vou abrir a porta, está esse
O Bruno, não, era o Cauã, na verdade, era Brunner e Cauã. Estava o Cauã menorzinho, devia ter uns 11 anos de idade, encharcado. E eu abri a porta, ele falou: tio, vai ter célula hoje? E eu, assim, na verdade eu não estava recebendo uma criança, eu estava recebendo Deus em casa. Falei: sim, vai, entra. Pô, tá encharcado aí e tal. Ele falou: não, legal. Daí ele desceu a escada, foi na célula, eu preguei a palavra para ele. E no final eu falei: faz uma oração aí, para a gente encerrar. E quando a gente dobrou o joelho, aquele menino começou a orar, queridos, Jesus estava ali falando comigo. E ele falou, não sei como uma criança tinha capacidade de orar daquele jeito, mas ele falou: eu queria agradecer ao tio Binho por ter essa porta aberta, por essa célula, pelo cuidado, que ele não pare. E ali Jesus estava simplesmente marcando meu ministério, me levando a sonhar na intimidade, me constituindo no individual, num lugar onde eu estava longe da multidão, mas sendo formado um discípulo do Senhor. E ali naquele momento eu olhei para o céu e falei: meu Deus, eu nunca mais vou desistir, porque Jesus veio aqui falar comigo. Ele está cuidando de mim, Ele está me levantando. Falei: como Deus é cuidadoso, como Deus é zeloso, como Ele cumpre as promessas. Eu vou pedir só para você aplaudir a Jesus, porque é por Ele, é para Ele. Eu fiquei completamente impactado. E aquela experiência inicial que eu tive há 20 anos atrás foi a experiência que marcou o meu ministério e me ensinou a caminhar pela fé, não olhando para a quantidade, não olhando para multidões, mas olhando para discípulos. Ou você é discípulo, ou você é multidão. Queridos, antes dessa igreja nascer, ficamos 4 anos num hotel. 4 anos. Tinham cultos que começavam com 3 pessoas, com 5 pessoas, outros com 70. Não importa. Eu sabia o Deus que tinha me constituído com uma ovelhinha, e eu nunca fiquei preocupado em ter milhares de pessoas para pregar, mas com discípulos para fazer, porque não importa se você cuida de 1, de 3, de 5 ou de 1000. O que importa é você se preocupar em fazer discípulos verdadeiros para Jesus. O que importa é você não desprezar os pequenos começos. Pequenos começos são maravilhosos. O que importa é você não desprezar os talentos que Ele te deu, que são diferentes. Parábola dos talentos. O Senhor, Ele entrega 1 talento para uma pessoa, 2 para outra, 5 para outra. Não importa se a pessoa que está do teu lado tem um ministério e um chamado para pregar para multidões. Não importa se as pessoas que estão do seu lado carregam responsabilidades em empresas gigantescas. O que importa é você valorizar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos e fazer com excelência o trabalho que lhe é cabido. Quem está aqui? Não despreze os pequenos começos. Eu estava viajando a trabalho semana passada, fui para um evento da empresa que eu trabalho em São Francisco, lugar muito legal. E eu tive a oportunidade de, no último dia, levar os clientes que eu fui acompanhar nesse evento lá no Vale do Silício, que é o berço da inovação para o mundo todo. E eu me lembro que, lá no começo da carreira, eu trabalhei numa empresa chamada HP. Meu pai trabalhou nessa empresa, eu acabei entrando, não por indicação dele, mas dei um jeito de entrar bem por baixo mesmo. Só que eu sempre ouvi a história do começo da HP, que a HP tinha começado numa garagenzinha pequena de uma casa. 2 amigos de universidade, Bill, Dave, eles se reuniam ali numa garagem para sonhar com projetos que podiam mudar a história. E daquela garagem eu fui visitar, tirei uma foto, postei, eu fiquei inclusive emocionado, porque de uma garagenzinha, e não é storytelling só para contar história bonitinha, nasceu o Vale do Silício. De uma garagem nasceu a inovação
para o mundo. Por que eu estou falando da garagem? Não importa o lugar que você esteja, aquilo que você está fazendo, o ministério que você tem, o negócio que você está começando, você precisa entender que não são as multidões, mas é o propósito. Não importa o lugar que você esteja trabalhando hoje, talvez você está insatisfeito com a situação que você está fazendo, com o ministério que você está liderando. É nessa situação que Deus ele quer te provar e te constituir no individual. Vocês estão comigo? É no individual que Deus trata, é no individual que Ele faz. E você precisa escolher o que você quer viver com a tua vida. Com o Senhor como discípulo ou como multidão. Porque quando a gente olha para a história, quando a gente vai lá para a palavra, a gente vê revoluções, marcos na história da humanidade que aconteceram através de um indivíduo. Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê aquela destruição, por um momento Ele se arrepende, Ele fala, o que está acontecendo? Mas Ele olha para um homem chamado Noé, que era reto, íntegro, e que andava segundo os caminhos do Senhor. A palavra fala que ele fica com uma esperança, e Ele chama Noé, no indivíduo, sozinho, para construir uma arca. Ele fala, Noé, constrói uma arca porque o dilúvio virá. Queridos, chegou o momento aqui de cada um entender que um discípulo tem poder para transformar o mundo. Não importa o tamanho da multidão, não importam os likes, não importa a audiência. Tem muita gente que anda e é movida por like e por audiência, e isso tem mexido inclusive com os teus sentimentos. Sabia que tem gente que entra em depressão porque não consegue se engajar nas redes sociais, nas amizades? Não importa, esse não é o parâmetro correto. Jesus, ele andava com 12, uma multidão seguia Jesus, mas 12 estavam juntos. Hitler andava com milhões. Quem que fez a diferença na história? Hitler matou por ódio, Jesus morreu por amor. Ele não tinha tanto engajamento assim. Jesus, ele era seguido porque a multidão ouvia falar dos milagres e ia lá querendo conhecer aquele que podia operar um milagre. Mas a palavra fala que sempre aqueles homens que andavam com ele, que estavam com ele ali no dia a dia. Quem que você escolhe ser, discípulo ou multidão? Termômetro de Deus não é quantidade, mas é a qualidade no relacionamento. Discípulo ou multidão, não está relacionado à quantidade, mas está relacionado à mudança no coração. Sabia que Ele não olha, Ele não está nem aí para a quantidade, mas Ele olha para o coração de cada um de nós. Muitas vezes a gente acha que, se o negócio está bem, é porque, olha quanta gente. Como que está o teu coração, querido? 1 Samuel 16:7 diz assim, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua altura, nem a sua aparência, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Como está o teu coração? Uma multidão seguia Jesus. A multidão, ela queria mais. A multidão sabia que Jesus ele podia multiplicar, a multidão sabia que Jesus podia curar, a multidão sabia que Jesus tinha a resposta, a multidão sabia que Jesus ele podia operar aquele milagre naquela situação, mas os discípulos sabiam quem Jesus era. Aqui está a diferença de você conhecer, de ouvir falar. Pô, vamos lá na igreja, estão falando que é legal lá, tem uma galera legal. Pastor, fala ali algo que eu consigo entender. Vamos lá tentar lá. Ou então tem um show legal. Vai lá, sei lá. Quem que a gente vai trazer aí? Você pode falar, vai ter um show. Ou vai ter a noite de adoração com, vamos no Sexta On. Vem um adorador conhecido. Daí vai lá, tem um entretenimento, uma fumaça, um show pirotécnico, um hambúrguer. E depois as pessoas se encontram e no final vão para algum lugar legal.
Mas o discípulo, ele busca a experiência com Deus, a intimidade. Multidão, ela só está ali no que é superficial. O discípulo vai no que é profundo. E a notícia que eu tenho para te dar é que eu e você fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você foi chamado para ser discípulo de Jesus e fazer discípulos de Jesus. Esse é o mandamento que ele nos deu, Mateus 19. Portanto, ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós fomos chamados para isso. A gente não foi chamado para atrair multidão, a gente foi chamado para fazer discípulo. E a boa nova é que discípulo tem poder de transformar uma história. E eu carrego uma alegria que eu não consigo explicar aqui no meu peito. Porque a nossa igreja aqui, talvez a gente não veja culto após culto multidões, mas a gente tem muitos discípulos. Fizemos uma reunião um tempo atrás com obreiros discípulos, tinha, 90, 100 pessoas. Você fala: meu Deus! Quando estávamos no hotel, pressionados para virar igreja, eu era o discípulo de Jesus, não tinha nenhum ainda. Estavam num processo de discipulado, e eu pensei: eu sozinho eu vou sofrer, preciso formar essa galera. Saímos para 241 com uns 20 talvez, e com 20 com aquele poder de Deus de fazer a obra. E eu te pergunto: e agora com 100? O que 100 discípulos de Jesus, e até mais, aumentando, né, tem poder para fazer? O que 100 discípulos de Jesus, com intimidade, com busca, tem poder para fazer numa terra? Se a palavra fala que um homem posicionado mudou a história, o que ele pode fazer através da minha vida e da tua vida? Quem está aqui? Nós carregamos um chamado. Nós fomos chamados para fazer a diferença, não como multidão, porque multidão não faz diferença nenhuma. Multidão aplaude, multidão critica, multidão vai embora. Mas discípulos, eles permanecem na situação, seja com sol ou com chuva. Discípulos, eles sabem para onde eles estão indo, para onde eles vão. João 6, abre aí comigo, enquanto eu tomo uma água aqui. João 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E quem estava lá? A multidão o seguia. Por quê? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu no monte. Quem se assentou com ele na intimidade? Os seus discípulos. A multidão segue Jesus por aquilo que ele pode fazer, e os discípulos se aproximam e sentam do lado de Jesus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele é. E eu te pergunto mais uma vez, multidão ou discípulo, quem você é? Existe diferença entre eles, queridos. A palavra está dizendo aqui: multidão quer o que Jesus dá, discípulo quer quem Jesus é. Sim, ele pode te dar muitas coisas, mas a presença dele é tudo de mais precioso que a gente pode receber dele. A graça dele é tudo de mais precioso que a gente pode receber dele. Tem pessoas que estão lotando igreja hoje, querendo receber recurso financeiro. E é por isso que tem tantas e tantas igrejas pregando um evangelho da prosperidade, falando de riquezas, falando de trocas. Mas por que ao mesmo tempo tem tantas pessoas multimilionárias tirando a própria vida? A graça e a presença de Deus é tudo que nos basta. Se dinheiro fosse sinônimo de plenitude, a gente não ia ver na semana que passou figuras de pessoas que alcançaram o sucesso profissional tirando a própria vida. A alegria não está naquilo que ele pode te dar, aquilo que ele vai te dar e você vai receber. Não estou dizendo que não, ele tem muita coisa para liberar, mas é para você glorificar o nome dele, para que mais e mais pessoas
possam ver o que Ele faz sim nas nossas vidas, mas não é sobre isso. Não é sobre o que as mãos de Jesus podem te entregar, mas é aquilo que Ele já entregou, porque Ele entregou a própria vida por amor a mim e a você. E Ele entregou a vida para que a gente se conectasse com Deus novamente na intimidade. Quem está aqui? Para que você pudesse acessá-lo diretamente sem ter um intermediador. Como que era lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o sumo sacerdote é quem entrava lá no Santo dos Santos, tinha um templo como esse, imagine lá, ó, das portas para fora, o átrio. As pessoas chegavam ali, se limpavam, se preparavam, alguns permaneciam naquele lugar, o santo lugar onde a comunidade entrava, depois de um processo de santificação, depois de sacrifício de animais, que eles sacrificavam em purificação dos próprios pecados, e entravam aqui no santíssimo lugar. Tinha uma cortina aqui, ó, que separava o santo do Santíssimo, e apenas o sumo sacerdote, um homem escolhido por Deus, que se santificava o ano inteiro, ele entrava aqui, né, nesse santíssimo lugar, e ele buscava toda a revelação que Deus tinha, e saía lá e entregava a direção para aquele povo. Nas vestes sacerdotais tinha um monte de sino e uma corda que ficava para fora, porque se aquele homem estivesse em pecado, ele morria fulminado ali pelo pecado, e com o soar dos sinos as pessoas puxavam o homem para fora. O que Jesus fez quando Ele veio, quando Ele morreu, a palavra de Deus diz que o véu que separava foi rasgado. Então já não existe mais separação entre o santo e o santíssimo, porque Jesus veio para nos dar acesso direto ao trono de Deus. O que Deus estava dizendo é: chega, eu fiz o meu filho, a minha filha, para ter um relacionamento íntimo comigo. Eles não precisam mais de intermediador. Por isso que a palavra de Deus diz: já não existe mais intermediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E a gente vê seitas e religiões nascendo dia após dia, mas religião do grego significa religare. É o que o homem criou, a religação do homem a Deus. Então as seitas e religiões falam assim: ó, vem cá que eu vou te religar no trono de Deus. Mas nós já tivemos esse acesso em Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui não como religião para te religar a Deus, mas como instrumentos para te levar a Jesus Cristo. Porque a igreja não tem poder nenhum, Jesus Cristo tem poder. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Ele pode. Pastor, ora por mim. Lógico, eu posso fazer uma oração por você, mas você também tem poder de dobrar o teu joelho e acessar direto. Pastor, mas eu não tenho forças. A palavra fala que quando a gente não tem forças, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E Ele está ali cuidando da nossa vida. Óbvio, a gente vai sustentando um ou outro com oração. Como é importante um orar pelo outro. Continue orando por nós. Agradeço pelas orações da igreja que tem nos sustentado, mas o que eu estou dizendo é que não existe aqui um sumo sacerdote santo que vai interceder aí pela tua vida e acessar o trono de Deus, e que você depende de mim. Não! O véu foi rasgado, e aquilo que nos separava já não nos separa mais. A gente tem acesso direto ao trono de Deus. Mas como que a gente acessa? Como discípulos de Jesus, porque a palavra fala que a multidão seguia. Muitas vezes os discípulos subiam junto às multidões ali, esperavam. Os discípulos, eles iam para a intimidade. Os discípulos, eles queriam mais. A grande multidão seguia porque ouvia os sinais que Ele operava sobre os enfermos. Jesus subiu o monte e assentou-se ali com os seus discípulos.
Ser discípulos de Jesus é você estar colado em Jesus, prostrado em Jesus, sabendo que Ele é a resposta, sabendo que Ele é a direção, sabendo que sim, Ele pode te dar, mas não é sobre o que Ele pode te dar, é sobre o que Ele é sobre a presença que Ele carrega, e que nós carregamos dentro de nós, porque o Espírito Santo, o Espírito dele habita em cada um de nós. Discípulo multidão, te pergunto mais uma vez, queridos, nos tempos de Moisés, a Bíblia relata que Moisés estava com o povo, ele como discípulo ouvindo a voz de Deus, como sacerdote, e o povo, bora lá, Moisés sabe que tem uma terra prometida. Quando aquele homem sobe no monte como discípulo, porque discípulos sobem no monte, multidão fica na base do monte. Ele vai lá subir no monte, ter a revelação da tábua dos 10 mandamentos ali. Só que ele demora. Por quê? A presença de Deus a gente não sente. Quem já ficou na presença de Deus, a gente vai ter 12 horas de oração aqui. Você fica às vezes horas e você não vê o tempo passar. Moisés devia estar lá assim, ó, curtindo a presença de Deus, e o povo lá embaixo. O povo começa a ficar estressado. Multidão não anda por fé, anda por vista. Discípulo anda por fé. A multidão está lá embaixo e fala: ai meu Deus, esse cara mudou de rumo, esqueceu de nós. A gente precisa fazer um Deus para nós. A palavra fala que eles pegam utensílios de ouro um dos outros, cordão, cinto, dentadura, e eles fazem um bezerro de ouro para adorar. Põe aí na tela, eu não anotei essa referência, está em Êxodo 32. Eles fazem um bezerro de ouro e voltam para a idolatria. A palavra fala que Deus não gosta disso. O povo se rebela contra Deus e ele fica irado. Ele fala: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Vocês vão tomar posse da terra porque eu prometi, e eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A promessa que eu tenho para a tua vida vai se cumprir. Vocês vão tomar posse da terra, mas eu não vou com vocês. O que um discípulo fala? Qual que foi a resposta de Moisés? Moisés chega e fala assim: Deus, se a sua presença não for comigo, não me faça seguir. Porque não tem mais nada mais importante do que a tua presença. Eu não quero terra prometida se o Senhor não for comigo. Quem está aqui? Eu não quero o céu se Jesus não estiver comigo. Eu não quero seguir para esse lugar se a tua presença não for comigo. Eu não quero prosperidade e riquezas se a tua presença não for comigo. Quem está aqui? Postura de discípulo é desejar antes de qualquer coisa a presença de Jesus. E ele diz: não, versículo 3, vão para a terra onde há leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Lá no 15, Moisés declarou: se o Senhor não fores conosco, não nos envie. Se a tua presença não for, não me faça prosseguir. Você consegue fazer essa oração com toda a verdade no teu coração? Com as decisões que você precisa tomar? Você consegue. Só que é uma oração de entrega, é uma declaração de entrega. Você consegue? Pai, se essa situação não for do Senhor, eu não vou em frente. Se essa viagem não for do Senhor, eu não quero. Se essa mudança de país não for do Senhor, eu não vou. Se essa sociedade não for do Senhor e a tua presença não me acompanhar, eu não vou em frente, porque eu não quero as bênçãos, eu quero a tua presença. Eu sou teu discípulo. Eu fui chamado para carregar a arca, carregar essa presença. Eu não sou multidão. O povo estava perdido, querendo uma resposta rápida, por isso que fizeram um bezerro. Mas Moisés andava debaixo de uma promessa. Multidão ou discípulo? Muitos discípulos de Jesus aqui nessa manhã, muitos discípulos chamados. Talvez você ainda se comportava como a multidão, mas essa é a manhã que o próprio Senhor Jesus te chamou para te separar e te constituir como um discípulo. Sabe por quê, queridos? Dos milagres de Jesus,
multidão, as multidões, elas assistiam um milagre. Os discípulos participam do milagre. Eu vou repetir, a multidão ela assiste e fala: uau, olha, os discípulos eles estão ali participando do milagre, porque nós fomos chamados para fazer milagres iguais ou maiores que Jesus, e não é dom nosso, é milagre de Jesus, é para Jesus levar o mérito. Quando estavam lá, continuidade, João 6:5, Jesus ele levanta os olhos, ele vê uma grande multidão que se aproximava, e ele diz para um discípulo dele, Jesus ele tinha esse senso de, você acha que só você curte a sua resenha aí, dá uma trollada? Jesus chega para Filipe e fala assim: Filipe, olha essa galera, onde compraremos pão para esse povo para comer? Tinha 5.000 pessoas chegando, ele fala: e aí, Liu, cozinheiro? E aí, Pedro, como que a gente vai servir essa multidão? Aqueles homens pensando: não sei, só que Jesus já sabia que ele ia multiplicar. E ele queria ensinar para os discípulos que andar com Jesus é viver o sobrenatural. Mas não só assistir o sobrenatural, participar do sobrenatural. Discípulo de Jesus é agente do sobrenatural. Discípulo de Jesus participa daquilo que ele está fazendo. Versículo 6 fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas é isso que vai servir toda essa galera? E aí a gente conhece um milagre maravilhoso que foi suficiente para alimentar aquela multidão que viveu o milagre de Jesus, que continuou buscando seguir a Jesus pelo que ele podia fazer, mas ali os discípulos foram marcados, porque eles participaram. Multidão está esperando ser servida. Os discípulos estão à disposição para servir. Multidão ou discípulo, quem você é? Você quer ser servido ou você quer servir? Multidão critica o que está faltando. Falta isso na igreja, falta aquilo, falta isso e falta aquilo. O discípulo levanta e faz a diferença. O discípulo entende o propósito e ele fala: não, está faltando, mas eu estou aqui para preencher isso que está faltando. Quem você é? Multidão quer ver o show. Multidão quer. O discípulo ele está ali, de olho nos ensinos de Jesus. A multidão seguia Jesus pelas bênçãos. Quando Jesus deu uma engrossada, e ele dava várias, teve uma situação que ele deu uma exortada. A palavra fala que a galera começou a abandonar Jesus. João 6:66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus falou com os 12: e vocês também querem ir embora? Pode ir embora. Simão respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então a gente vai ser fiel ao Senhor até o fim, porque para onde eu vou? E aí eu falo com você que está pensando em jogar tudo para o alto, em desistir, em buscar outra religião. Para onde você vai se só Jesus tem palavras de vida eterna? Ai, pastor, mas está difícil. Foi eu dar o passo, foi eu me envolver que as lutas começaram. Se está difícil com Jesus, sem Jesus é impossível. Não existe alternativa. Continua marchando, continua caminhando. Se você crê nisso aí, aplaude forte a Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe qual que era a exortação leve de Jesus? Está no versículo 5:7. Ele está dizendo assim para aquele povo: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo meu Pai, que de mim se alimenta. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele está se apresentando para os homens falando assim: deixa eu te falar algo. Quem se alimenta de mim, da minha palavra, se alimenta do Pai. Eu sou o pão que desceu do céu. Não é aquele maná que os pais de vocês experimentaram no deserto.
Só que eles abandonaram a fé no meio do caminho e morreram no deserto. Jesus começa a exortar, falando assim, ó, comigo vai ser diferente, vocês precisam se posicionar. No meio do caminho os homens começaram a desistir e desistir. Deixa eu falar, discípulo não volta atrás, continua. Eu gravei um vídeo, vou soltar um vídeo essa semana, que eu falava assim, ó, sirva a multidão, mas não se preocupe em agradá-la. E o maior erro que a gente comete, eu cometi durante 15 anos, mais até, preocupado em agradar a multidão, mas Jesus, que foi Jesus, não conseguiu agradar. Ele serviu, mas ele não se preocupou, porque não dá, é impossível. A multidão carrega interesses, a multidão está procurando os seus próprios interesses, mas os discípulos, eles andam juntos para fazer a diferença. E eu te pergunto, multidão ou discípulo? Tem aquelas missas que hoje, domingo de manhã, estão lotadas, e que bom que as igrejas estão lotadas. Mas se eu pudesse entrar lá, eu ia falar assim, ó, multidão ou discípulo? Porque nós não fomos chamados para ir para a igreja de domingo, de manhã ou de noite apenas, e ouvir um culto ou ouvir uma missa. Mas nós fomos chamados para dar continuidade no ministério de Jesus e preparar o caminho do Senhor. Porque enquanto nós estamos aqui, tem vidas se perdendo. E eu não estou nem um pouco preocupado com a multidão. Queridos, nem um pouco preocupado com a multidão. Nossa igreja vai crescer? Vai. Ela pode bombar acima do que a gente imagina? Pode. Mas eu sempre me preocupei com discípulos. Eu não prego todos os dias para a multidão, mas eu faço discípulo todos os dias. Eu tenho discípulo no meu trabalho. As pessoas do meu time se aconselham sobre casamento, sobre a vida, sobre um próximo passo profissional, e eu aplico a palavra de Deus, levando um discipulado. Isso tem que fazer parte da nossa rotina. Se você não está discipulando, discípulo do Senhor, tem algo errado acontecendo com a tua vida, e você precisa se posicionar e voltar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Vocês estão comigo? Multidão ou discípulo? Já estou acabando. Olha o que diz em Mateus 7,13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha o que está dizendo, que é de multidão que vai passar na porta larga. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. São poucos. E aqui a palavra está falando sobre o discípulo que entende o seu propósito, sobre o discípulo que entende o que é ser discípulo de Jesus. E eu quero concluir essa mensagem te dizendo que sim, Ele te chama para ser discípulo. Porque Ele olha o teu coração, como Ele olhou muitos homens no meio da multidão, e Ele via no meio de todos aqueles ali e falava assim, eu te escolhi, eu te trago. Porque a palavra fala que Ele conhece os nossos caminhos. Ele sabe quando a gente se levanta, quando a gente se deita. Ele nos conhece pelo nome. Os nossos dias foram escritos antes mesmo de nenhum deles existir. E Ele já tinha escrito ali no livro dele que você seria um discípulo. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia, Jesus. Como é bom nós estarmos aqui reunidos, sabendo, Pai, que o Senhor nos escolheu primeiro, e nós queremos te louvar por isso. Não para nos comportarmos como a multidão que estavam, Pai, interessadas nos milagres, mas nós queremos mais.
Nós queremos mais, como discípulos de Jesus. E eu falo aqui nessa manhã com homens e mulheres que têm sido despertados na caminhada. E você já ouviu muito de Jesus, você já ouviu muito de Jesus, você já foi buscar Jesus em muitos lugares, mas Ele te escolheu para estar aqui e te diz: filho, eu te escolhi, mas te escolhi para que você seja meu discípulo. Meu discípulo. E aí é um pouquinho diferente, porque para ser discípulo de Jesus você só precisa primeiro entregar o teu coração, entregar a tua vida, entregar os teus planos, entregar o teu sonho. Não é só crer. Eu oro por você que está vindo a essa casa há um tempo, ou você que está nos visitando pela primeira vez. Para se tornar um discípulo de Jesus, o primeiro passo é você entregar tudo a Ele. Porque você crê, você vai falar: Jesus, hoje eu entrego a minha vida, eu quero ser um discípulo teu. Eu quero te dar a oportunidade de fazer a oração, uma oração simples, mas que tem poder para mudar a tua história. No lugar onde você estiver, você que deseja fazer essa oração, levanta a tua mão direita. Eu quero orar por você. Levanta a tua mão direita bem alto, não fica tímido. Esse aqui é o momento que Deus Ele está te chamando, te tirando de uma condição de multidão para uma condição de discípulo que vai caminhar por quem Ele é. Você que levantou a tua mão, faça melhor, fica de pé no teu lugar. Aleluias, aleluias, aleluias. Se você não levantou a tua mão, quer ficar de pé, se coloca de pé aí no teu lugar. Aleluia, Jesus. Coloque a sua mão sobre o teu coração. E você que se colocou de pé, repete essa oração comigo. Pai, nesta manhã eu ouvi a tua voz. E eu quero declarar que eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu quero declarar que eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, que veio ao mundo em carne como homem e morreu na cruz pelos meus pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. E que a partir de hoje eu venha viver como um discípulo do Senhor, que te segue, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas por quem Tu és, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar os teus filhos que fizeram essa oração comigo. Eu vou pedir para vocês continuarem de pé, que eles sejam abençoados, meu Deus. Abençoados, abençoados, abençoados para um novo tempo, para uma nova caminhada. Caminhados, meu Deus, para caminhar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu quero fazer algo diferente aqui. A gente vai terminar adorando ao Senhor. Eu quero pedir que todos vocês que levantaram e fizeram essa oração comigo, que vocês venham aqui para frente, que eu vou junto com os diáconos aqui orar por vocês. Venham aqui para frente, porque é uma manhã em que Deus quer marcar a tua história. Porque o Senhor te escolheu como discípulo dele, para fazer a diferença. E como Ele se alegra de te ver aqui nessa casa, nesta manhã. Por isso nós queremos orar por você, porque é uma caminhada, é uma caminhada, é uma caminhada. E Ele já está te capacitando para que você viva, para que você viva esse propósito, para que você viva esse propósito, para que você tenha essas experiências reais com Ele, como discípulo do Senhor. Vamos adorar. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, ó, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo,
como nos tempos passados. Mostra teu braço forte, ó grande Rei. Nossa geração, teus prodígios ensinar. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a enfermidade se alinhar com o natural. E pega nós que somos fortes, clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar.
seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Yeshua, Você que veio aqui na frente, coloque a sua mão sobre o teu coração. Oh, porque Ele te escolheu como discípulo de Jesus. Mas você precisa zelar. Não dá para ser discípulo se isolando. Ser discípulo exige de você uma caminhada com discípulos. A gente não vê a palavra falando, estava ali Jesus com um discípulo, os outros 12, ninguém sabe onde, os outros 11, ninguém sabe onde estavam eles, andavam juntos, porque discípulos, um ajuda o outro, discípulos caminham em unidade. Por isso você precisa entender o teu chamado, zelar por esse chamado,
entender o processo de constituição, porque Deus está constituindo discípulos nessa casa, homens e mulheres de Deus que foram chamados para cumprir o ID do Senhor, não apenas aqui nessa igreja, mas por onde vocês estiverem, porque cumprir o ID de Jesus é a gente sair de um domingo e na segunda vai ter gente indo para o trabalho, vai ter gente indo viajar para outro país, vai ter gente na academia, e lá nós encontraremos um campo, a colheita, o lugar do discipulado, onde você vai fazer a diferença. Pai, nós te agradecemos por isso. Que o Senhor venha marcar cada um dos teus filhos, que seja um novo tempo, meu Deus, de entendimento, que nós não fomos chamados para ser a multidão, mas nós fomos chamados para ser, Pai, discípulos do Senhor, que te buscam na intimidade, que continuam, meu Deus, fazendo a diferença, cumprindo o ID. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esta manhã maravilhosa, pela tua presença, e nós nos assentaremos à mesa contigo para celebrar, meu Deus, a tua morte, a tua ressurreição. Eu peço que os diáconos sirvam a ceia, que o Senhor abençoe esses elementos. Continue aí em adoração, pode ficar em pé, sentado, deitado, o que importa é a presença de Deus. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Pode servir este suco de uva, esse pão, esse momento precioso, em nome de Jesus. Yeshua, oh Jesus, como a tua presença é doce e santa. Yeshua, o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo
queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Alguém não recebeu a ceia? Faz um gesto se você ficou de fora. Todos receberam? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23 assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Levante o pão. Nós queremos, Pai, te louvar por este momento, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra, por esta manhã tão especial e por este pão que simboliza o teu corpo que foi entregue naquela cruz por cada um de nós. Em memória de ti, comamos o pão. Aleluias. Levante o cálice, olha para esse cálice, esse suco de uva, que simboliza o sangue que foi derramado por mim e por você. E esse sangue rasgou o véu que nos separava. Esse sangue nos tirou da condição de multidão que ficava esperando o sumo sacerdote, por uma condição de discípulo que acessa o trono de Deus diretamente através desse sangue poderoso, que tem poder para nos curar, para nos salvar, para nos purificar. É o sangue de Jesus que nos dá acesso à salvação. Nós te louvamos, Jesus, por este sangue, te louvamos, Jesus, por este suco de uva, por este cálice que nos leva a essa nova aliança. Em memória de ti, tomamos o cálice. Glória a Deus, dê um brado de vitória aí. Num piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá, mas a
arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Glória a Deus. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. O Messias aguardado, ele vem nos buscar. Ninguém quer acabar, vamos até a noite. O Messias aguardado, ele vem nos buscar. Yeshua. Agora com todo o teu fôlego, só mais a igreja. Ele vem nos buscar. Declarei. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. No piscar de Só a igreja, mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Aleluia, Jesus. Aplaude forte a Jesus, forte a Jesus, forte a Jesus. Oh! Glória a Deus. Repete essa oração comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Levanta a tua mão direita bem alto, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um, de agora para todo sempre, até que o Senhor venha. Como servo do Senhor, ministro da palavra de Deus, eu quero te abençoar, para que você continue, para que você vá como discípulo do Senhor. Debaixo dessa palavra, que você se conecte nessa casa com outros discípulos, porque tem muito trabalho pela frente, amém?